Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a este vídeo de Gestão Ambiental 2. Conforme a gente já combinado, eu vou, eu, Fábio, a equipe de docentes, vamos colocando material para vocês, dar algumas direções para que vocês comecem, né, os estudos sobre a abordagem ecossistêmica, que por fim vai levar à produção do projeto de gestão de base ecossistêmica. Este era um vídeo, conforme nós combinamos também, no primeiro encontro, é um vídeo sobre os princípios da abordagem ecossistêmica, e em seguida eu vou gravar um outro vídeo, vou fazer em dois arquivos separados, um vídeo sobre o DeepSeek, que vocês deverão já se aproximando, já desenvolvendo o trabalho de gestão de base ecossistêmica que vocês deverão desenvolver, essa primeira etapa, né, do projeto de vocês, de fazer um DeepSeek do território que vocês estão estudando. A gente já vai ver em mais detalhes. Primeiro vamos falar sobre os princípios da gestão ecossistêmica. Eu quero basicamente retomar um pouco da conversa que a gente conversou no encontro síncrono. Então, vocês devem se lembrar, eu dei alguns números, né, de como números da crise, digamos, socioambiental, obviamente não é um conjunto de indicadores exaustivos que mostram a crise, mas são evidências de que a forma como nós estamos administrando, né, o meio ambiente, entre outras coisas, não tem levado a um caminho próspero, um caminho em que se deseja, né, um caminho que dê oportunidade a todas as pessoas, né, e ainda assim mantenha, né, os ecossistemas no estado de resiliência, que consiga absorver perturbações, lançando alguns termos-chave, por exemplo, resiliência, obviamente, no vídeo de conceitos ecológicos, em que eu vou, né, querer discutir com vocês, trabalhar com vocês os conceitos ecológicos. O tema resiliência eu vou explicar em maior detalhes, para a gente fazer uma conexão com a gestão ambiental, a resiliência ecológica. Vocês viram na programação que vamos falar sobre a resiliência ecológica, sobre a resiliência socioecológica. O grupo de docentes aqui, nós vamos gravar vídeos para vocês, e vocês, por favor, interajam no fórum lá com as dúvidas, comentários, sugestões. Bom, aqui são o último slide que foi mostrado no nosso debate síncrono, né? E para completar, para a gente chegar até os princípios da gestão ecossistêmica, é preciso aqui fazer uma pergunta, né? Mesma pergunta que a Alice, no País das Maravilhas, na Toca do Coelho, fez ao gato sorridente, ao Cheshire Cat, no livro original do Lewis Carroll. Alice, perdida na Toca do Coelho, pergunta ao gato: podes dizer-me, por favor, que caminho devo seguir para sair daqui? E o gato, na sua sabedoria e mistério, responde: isso depende muito de para onde queres ir. Isso é importante, obviamente, para a ciência e para projetos de gestão, né? Para onde a gente quer ir. A gente tem que definir onde a gente quer chegar, né? Quais são os objetivos, né? Quais são metas, objetivos. A gente falou isso um pouco na estrutura do projeto de gestão. Isso tem que estar muito claro.
Então é ilustrativo essa parte da história da Alice no País das Maravilhas, que obviamente tem analogia aí com o caminho que a gente quer seguir de construção, que vocês já vêm seguindo, obviamente, de construção do pensamento científico, isso principalmente no eixo do BICT, de MCT, e agora especificamente neste módulo, o caminho para o projeto de gestão. Onde que a gente quer chegar com esse projeto de gestão? Isso é muito importante, né? Então a pergunta é, sociedades sustentáveis, mas o que são sociedades sustentáveis, né? O que é desenvolvimento sustentável? Existem definições, a definição clássica da reunião de Brundtland, da reunião das Nações Unidas, e tem alguns aprimoramentos em relação a ela, mas é importante registrar que o termo desenvolvimento sustentável é relativamente controverso. Então, uma série de motivos, há uma ampla discussão, diferentes camadas de, enfim, reflexões sobre o termo desenvolvimento sustentável, e talvez a principal discussão seja que o desenvolvimento sustentável meio que não quer dizer nada, assim, é um termo vago que, diante de um impasse de uma reunião de negociação, entre ambientalistas, entre, enfim, atores mais voltados ao desenvolvimento, e países desenvolvidos, países em desenvolvimento, numa reunião dessa não se chegava a qualquer consenso, surgiu o termo desenvolvimento sustentável e ficou uma coisa ampla, meio assim, amorfa, né? Sem, enfim, proposições mais materiais, né? Mas eu acho que dá uma direção interessante. Resolvi usar aqui o termo de sociedade sustentável. E o que é sustentabilidade, então? Para a gente não entrar na polêmica do desenvolvimento sustentável, mas o que é sustentabilidade, né? Algumas definições interessantes. Aqui dada a primeiro excerto aqui dado na Convenção da Diversidade Biológica, no artigo 2, o que é sustentabilidade? O uso sustentável é o uso dos componentes da diversidade biológica de forma e em taxas que não levem ao seu declínio em longo prazo, assim mantendo seu potencial de atender às necessidades e aspirações das presentes e futuras gerações. Tá? Isso é uma definição. Depois eu vou comentar um pouco mais, quero pegar as similaridades com a definição seguinte, né, do Robert Constanza, que diz que sustentabilidade ecológica implica na manutenção da economia a uma escala que não danifique o sistema ecológico de suporte e em uma distribuição justa de recursos entre a presente e futuras gerações. Então, basicamente na ideia de sustentabilidade está embutido a ideia, faz parte do conceito, da essência da sustentabilidade, a ideia de equidade intergeracional, ou seja, nós, e aí já trazendo a definição mais célebre, que é, na verdade, do desenvolvimento sustentável, da Convenção de Brundtland, diz que a sustentabilidade, desenvolvimento sustentável é satisfazer as necessidades do presente sem comprometer
a possibilidade das, né, futuras gerações satisfazerem suas necessidades. Então, eu acho que tudo isso dá uma direção interessante, a ideia de manutenção dos serviços ecossistêmicos, que esse é um outro termo que eu quero fazer né, agora, assim como sustentabilidade, a gente vai usando ao longo da história aqui sendo contada, mas que haverá um momento de aprofundamento na compreensão, né, do que são serviços ecossistêmicos. Então, só para fechar a ideia, os serviços ecossistêmicos são os benefícios que a sociedade obtém dos ecossistemas. Então, a ideia de sustentabilidade é com que nós façamos uso dos serviços ecossistêmicos, mas que esses serviços ecossistêmicos sejam preservados ao longo do tempo, né, para que as gerações futuras possam também fazer uso destes benefícios, né, e aí tenhamos igualdade de oportunidades, não apenas no presente, né, mas também igualdade de oportunidades entre gerações. Estamos falando de pessoas que nem existem ainda no planeta, né? Estamos falando de gerações futuras, de nossos descendentes, mas eles também têm direito a usar os serviços ecossistêmicos, né? Obviamente que a gestão tradicional não tem caminhado na direção dessa equidade, sequer no presente, né? Os serviços ecossistêmicos não são distribuídos equitativamente, né? E, portanto, a riqueza também não é distribuída equitativamente, as oportunidades não são distribuídas equitativamente, nem no presente, nem entre o presente e as gerações futuras, nem entre a geração presente e as gerações futuras, né? Uma frase que eu li em algum lugar e, lamentavelmente, não consigo fazer o crédito ao autor da frase, mas muito interessante. Na gestão tradicional, o que a gente tem feito hoje, nossa relação de exploração dos serviços ecossistêmicos é basicamente nós estamos roubando do futuro, roubando oportunidades do futuro para sustentar privilégios no presente. Então, acho que a ideia de sustentabilidade que eu quero registrar aqui nessas duas definições, e que também dialoga com a definição clássica da Convenção de Brundtland, é usar, sim, os serviços ecossistêmicos, não estamos falando de botar, né, o sistema natural numa redoma e protegê-lo de tudo e qualquer influência de ação humana, não é absolutamente nada nessa direção, mas sim usar os serviços ecossistêmicos, gerando prosperidade no presente, distribuição equitativa dessa riqueza e dessas oportunidades no presente, mas também entre a geração presente e a geração futura. Isso é uma marca importante da sustentabilidade, né? Então, só para botar um pouco mais aí de elementos na nossa discussão aqui, e já introduzindo a ideia, um pouco mais forte da ideia de resiliência, voltada à gestão, aqui muito interessante esse artigo, vou deixar para que vocês, tendo oportunidade, possam ler. Não é um artigo simples esse do Lance Gunderson, mas ele é central, assim, o que vocês conseguirem compreender desse texto, dessas ideias, é fantástico, porque é essencialmente o que é a gestão ecossistêmica, o que ele coloca aqui. Ele foi um dos pioneiros a pensar
a ideia de resiliência do ponto de vista da gestão, a ideia de resiliência ecológica do ponto de vista da gestão. Vocês lembrarem de organização da vida, lá atrás, em eras priscas, nós conversamos lá em organização da vida, o conceito de resiliência ecológica. Eu citava um ecólogo fantástico, o Buzz Holding, né? Foi o que pensou, né, o modelo de funcionamento dos ecossistemas de forma resiliente, né? O ciclo adaptativo, para quem, né, puxar pela memória, certamente caiu na prova de organização da vida, porque eu sabia já que é um conceito chave para a gente trabalhar aqui na gestão ambiental, gestão ecossistêmica. Então a ideia, né, daquele ciclo de sistemas, eles têm um meta-equilíbrio, sistemas ecológicos eles têm um meta-equilíbrio, não é o equilíbrio termodinâmico, obviamente. A ideia do equilíbrio da natureza a gente afastou, né, mesmo na nossa discussão ecológica. Nós, enquanto sociedade, não estamos perturbando o equilíbrio da natureza, porque a natureza ou os ecossistemas são sistemas em desequilíbrio, por essência. Então, desculpem pelo ruído, vai acontecer algumas vezes ao longo dos vídeos, espero que sejam trechos curtos. A ideia de que os sistemas estão em meta-equilíbrio, sofrem perturbações, aquilo desestabiliza o sistema, mas ele tem uma força que o impele a voltar ao que ele era antes, a sua estrutura e função antes da perturbação. Isso é resiliência, né? Então o Gunderson foi orientado, né, pelo Buzz Holding. O Gunderson pensou como isso se conectava com a gestão do meio ambiente, essa ideia de resiliência. Então, o Gunderson coloca, olha que interessante, durante a maior parte do século XX, o objetivo da gestão de recursos naturais foi o controle de fontes externas de variabilidade para atingir um objetivo único, como, por exemplo, maximização da produção, por exemplo, de árvores, por exemplo, de peixes na pesca, ou, né, controle dos níveis de poluição. Então, no século XX, a gestão dos recursos naturais, a gestão do meio ambiente é voltada a buscar a manipulação e o controle de uma única variável de um sistema todo interconectado. Olha que não faz muito sentido, certo? Mas é assim que funcionou a gestão ambiental durante o século XX. Então essa abordagem é chamada, né, modelo de abordagem comando e controle, é focado em controlar uma única variável alvo. Porém, outras partes do sistema são lentamente alteradas. Ou seja, o isolamento e controle de apenas as variáveis de interesse, assumindo, portanto, que a incerteza da natureza pode ser substituída pela certeza do controle, resultou em erosão da resiliência. E aí, grifo meu, ele está falando de resiliência ecológica. Muito da agricultura subsidiada, onde os incentivos são estabelecidos para lidar com alterações de mercado e de custos, assim como a variabilidade natural, por exemplo, na agricultura, seca ou períodos de chuva, que faz com que a produção da agricultura flutue, né, integram essa categoria, né? Então vejam que também como a gente conversou inicialmente, né, numa primeira conversa sobre o que é a gestão ecossistêmica na nossa atividade síncrona,
nós temos um sistema, né, todo interligado. Né? Você tem elementos econômicos, sociais e ecológicos, que tem subelementos também que são interconectados, mas esses grandes elementos entre si, obviamente, eles são conectados também. Então tem todo um elemento, um conjunto de elementos, um sistema altamente complexo e altamente interconectado, e a gestão ambiental tradicional, né, que aconteceu aí durante o século XX, ela busca controlar e atuar sobre elementos individuais nessa teia de interações. Né? Isso obviamente não funcionou, não funciona, estava na cara que não ia funcionar. Mas, enfim, tudo é um aprendizado, né? A gente tem aprendido que não funciona assim, né? Atuar sobre elementos individuais num sistema altamente conectado, você pode efetivamente, a curto prazo, conseguir algum benefício, algum controle sobre aquela variável específica. Mas depois, com aquilo interagindo com as outras variáveis, isso tem um resultado muitas vezes inesperado, né? E muitas vezes negativo. Tá? Então, essa ideia de conexão é muito importante para a gestão ecossistêmica. O professor Fábio Mota, ele publicou um videozinho, divulgou, compartilhou um videozinho na rede social dele, acho que no grupo do BICT, sobre um vídeo muito curto sobre o que é gestão ecossistêmica. Acho que vale a pena. Eu vou botar o link no Moodle para que vocês vejam. Tem 1 minuto e meio o vídeo. Assim, isso que eu estou falando aqui, ali está um videozinho muito bem produzido, em 1 minuto e meio, muito ilustrativo sobre o que é gestão ecossistêmica. Então, depois vocês vejam, gestão de base ecossistêmica. Né? Então, a gestão tradicional, para colocar aí também em bases visuais aqui, basicamente a ideia de gestão tradicional é essa gestão setorial, onde pega uma rede complexa de elementos, divide ela em setores, e os setores, a atuação sobre os setores não se conversa, né? Acho que a ideia também principal desses diagramas de Venn aqui, o cursor aparece, esses diagramas de Venn aqui organizados dessa forma, é mostrar que há uma hierarquização desses sistemas. A gestão tradicional hierarquiza esses sistemas, onde a economia sempre é colocada em primeiro plano, aspectos da comunidade, aspectos sociais em segundo plano, e o ambiente fica lá no fim, terceiro plano, em termos de prioridades, né, para a gestão. Então, a gestão tradicional ela é basicamente setorial, ela é hierárquica e coloca a economia no topo dessa hierarquia, como, né, o principal elemento a ser cuidado, né, na gestão da sociedade. E aquela ideia, né, que o Ganderson coloca no seu texto, por serem gestões setoriais, por serem gestões que não de áreas e elementos dessa rede de interações, elementos que não se conversam entre si. A pesca não conversa com o turismo, que não conversa com o comércio, que não conversa com o setor do meio ambiente, que não conversa com o setor de desenvolvimento portuário. Né? Cada setor busca maximizar os benefícios para o seu setor. Só que, claro, a maximização dos benefícios para o porto, sem conversar com o meio ambiente, sem conversar com o turismo, vai fazer com que haja comprometimento, né, dos benefícios para os outros setores. Então,
a ideia de maximização dos benefícios em cada setor enfim, corolário de uma gestão setorial e, basicamente, a ideia de prioridade, de obtenção de benefícios a curto prazo, é a prioridade, né? Não se pensa numa escala temporal, aquela que o conceito de desenvolvimento sustentável pede para que pensemos, né? Uma sustentabilidade ao longo do tempo, ao longo entre gerações, do uso dos serviços ecossistêmicos, do fluxo de serviços ecossistêmicos que os ecossistemas naturais nos oferecem. Então, aqui na gestão tradicional, a gestão é basicamente setorial, fragmentada, e os benefícios são esperados benefícios apenas a curto prazo, sem pensar em prazos mais longos, sem pensar em gerações futuras, né? A gestão ecossistêmica, então, tenta superar essa ideia de todas as formas, né? A gestão de base ecossistêmica busca enxergar o sistema a partir de uma ótica, da ótica da complexidade, abordagem complexa. E o que é isso basicamente aplicado aqui, a filosofia da complexidade aplicada aqui, é a ideia de que mais importante num sistema complexo, mais importante do que os elementos são as interações entre os elementos. Estou dizendo que os elementos não sejam importantes, obviamente que são, mas o que dá, digamos, as características essenciais de como é um sistema complexo, né? Qual a identidade de um sistema complexo, a gente tradicionalmente costuma olhar os elementos, mas a identidade do sistema complexo não está nos elementos, está nas interações entre os elementos. Então, a gestão de base ecossistêmica, que é baseada na abordagem ecossistêmica, ela traz essa visão, certo? Então, o que se espera? Espera-se que haja uma integração entre atividades humanas e o funcionamento dos ecossistemas, né? Rompe com aquela ideia de hierarquização, né? Dessas três grandes dimensões, enfim, aqui da nossa sociedade, interagindo com o ambiente, certo? E os coloca lado a lado. Na realidade, eu gostar mesmo, eu gosto mais, ainda que eu use esse modelinho aqui, eu gosto mais de um outro modelo que coloca círculos concêntricos, na verdade, não círculos sobrepostos aqui, mas círculos concêntricos, onde um círculo maior é o ambiente, o sistema biofísico, certo? E coloca a sociedade como um subsistema do meio ambiente, né? A sociedade humana, sistema cultural, vamos dizer assim, ele é um subsistema do meio ambiente, é um sistema natural. Obviamente, o sistema humano é um sistema natural, nós não somos criaturas sobrenaturais, colocando nesse sentido. Então, nós somos um subsistema do sistema do ambiente, né? E a economia é um subsistema do sistema sociedade, ou aqui colocado como comunidade. Então, círculos concêntricos, onde o círculo maior é o ambiente, um círculo dentro desse círculo ambiente seja sociedade, e um círculo ainda menor dentro do sistema sociedade é o círculo da economia, né? Me parece sim que mais lógico organizar, né, esses sistemas dessa forma. Mas eu usei este diagrama aqui por ele ser mais conhecido, né? Não causaria
tanta estranheza inicial aqui, mas eu faço um registro que há outras formas de organizar isso aqui. Mas isso aqui tem uma coisa interessante, porque os objetivos são colocados muito claramente aqui na interface entre esses sistemas. Então, esse é uma vantagem também desse modelo organizado assim, que mostra bem o que eu quero dizer com a importância está nas interações. Então, quais são os objetivos, né, da gestão de base ecossistêmica? Obviamente, na interação entre ambiente e comunidade, nós temos que buscar o objetivo de que as nossas ações sejam ambientalmente aceitáveis, né? Na interação entre comunidade e economia, nós temos que perseguir o objetivo de que essa interação se dê de forma socialmente equitativa. As riquezas produzidas pela economia sejam distribuídas de forma equitativa pela comunidade, pela sociedade, certo? Na interação entre economia e meio ambiente, é importante perseguir o objetivo, é fundamental que se persiga o objetivo de que haja viabilidade econômica, né? Não estamos tirando a importância da economia, mas nessa interação com o meio ambiente, né, tem que ser ambientalmente aceitável, economicamente viável, e essa interação aqui mostra que é preciso que as riquezas produzidas pela economia sejam distribuídas equitativamente, né? E aqui nesse miolinho, então, é que se encontra a ideia de sustentabilidade. Então, a sustentabilidade, né, ela tem que ter tudo isso. Muito bem. Bom, vamos aos princípios agora. A gente já sabe onde a gente quer chegar, lá a partir daquela pergunta inicial, que caminho seguir. Primeira coisa, saber onde a gente quer chegar. Então, os princípios da abordagem ecossistêmica, eles estão descritos de forma integral no site da Convenção da Diversidade Biológica. Eu vou deixar os slides para que vocês tenham, né, o acesso aqui ao link. Então, depois vocês peguem no Moodle lá. Os princípios da abordagem ecossistêmica são 12 princípios, né? Vocês podem ler integralmente lá no site. Aqui, para ser mais curto, eu, de certa forma, organizei esses princípios em alguns eixos direcionadores para a gente conversar sobre esses princípios de uma forma integrada, né? Não ficar passando ponto a ponto cada um deles. Quero buscar ideias, né, gerais por trás de alguns conjuntos de princípios aqui. O primeiro deles, talvez, eu reputo como mais importante, porque, por fim, é o objetivo final, né, de uma gestão de base ecossistêmica, que é a conservação da estrutura e função dos ecossistemas, né? Isso deve ser colocado, né, como um objetivo fim da gestão de base ecossistêmica, porém, de novo, repito, não é a conservação da estrutura e função dos ecossistemas sem oferecer oportunidade às pessoas de uso, né, dos benefícios que os ecossistemas oferecem. É sim possível fazer uso dos serviços ecossistêmicos sem alterar fundamentalmente a estrutura e a função dos ecossistemas. Então, de novo, né, a antiga dicotomia que, né, em tempos de pandemia tomou até uma outra direção. Na pandemia foi colocada, principalmente por este governo, a ideia de contraposição entre segurança da saúde das pessoas e economia, e obviamente o governo, pelo seu discurso, pela sua defesa que fez, colocava a economia em primeiro lugar,
acima da saúde das pessoas, certo? Então veja que naquele diagrama de Venn hierarquizado, se a gente colocasse saúde das pessoas nele aí, a economia estaria ainda acima, né? Mas, irmão, isso é uma faceta que ficou evidente nesses tempos atuais da pandemia, mas mais historicamente e tradicionalmente, a ideia que vinha é de dicotomia entre conservação, né, da estrutura e função dos ecossistemas e economia. Se a gente preserva, a gente não consegue ganhar dinheiro, ou, enfim, obter benefícios do serviço ecossistêmico. Então, essa ideia dicotômica, que também é presente nesse governo, né, dentro dos princípios da gestão ecossistêmica, se quer superar, tem que superar isso, porque isso é um falso dilema, isso não é verdadeiro, certo? Então é conservar sim estrutura e função dos ecossistemas, mas não é deixar de aproveitar e colher os benefícios do serviço ecossistema, é fazer as duas coisas, isso é possível, tá? Com inteligência, com planejamento, com ideias vanguardistas, né? Não com ideias cheirando a mofo, enfim, que são ainda alicerce para a gestão que está sendo feita atualmente, né? Então, conservação de estrutura e função dos ecossistemas, mas o uso do serviço não é vedar a sociedade ao uso dos serviços ecossistêmicos, mas o uso deve ser feito dentro dos limites de funcionamento dos ecossistemas, não é também usar os serviços a ponto de comprometer os serviços ecossistêmicos, mas entender que as mudanças nos ecossistemas são inevitáveis, como a gente já viu que ecossistemas são sistemas em desequilíbrio, eles estão em constante mudança, constante transformação, ainda mais no momento atual, que as transformações talvez mais drásticas são causadas, né, pelas mudanças climáticas, e isso é uma direção, a direção de mudanças, né, que especialmente o ecossistema marinho, aqui nosso recorte para essa conversa, tá, a direção que está tomando é a direção de mudança mesmo. Nós temos que nos adaptar ao que o que serão os ecossistemas marinhos nesse cenário de alteração, principalmente aquecimento, acidificação, aí relacionado às mudanças climáticas. Então a gestão tem que ser adaptativa. A gestão adaptativa é aquela que também está em constante transformação, acompanhando as transformações dos ecossistemas, mas também a ideia de gestão adaptativa não é só ir se acomodando às mudanças ambientais, mas também a ideia de que os planos de gestão, as ações de gestão, elas são hipotéticas em essência, no sentido de que você tenta uma coisa, avalia se está indo bem, se não funcionou, tem que buscar um caminho alternativo, certo? Então a ideia de gestão adaptativa também tem esse caráter, tanto caráter de se adaptar a um sistema que está em transformação, como também a própria ideia da gestão ser o tempo todo monitorada a sua eficácia, né? E os planos e projetos e ações, eles têm que ser flexíveis para serem corrigidos se as metas não estão sendo atingidas, né? Muito bem. Indo para adiante, outra ideia que está por trás de alguns princípios da gestão ecossistêmica é a ideia de escala.
também a gente já conversou rapidamente na atividade síncrona. Os objetivos da gestão de base ecossistêmica devem ser estabelecidos na escala espacial e temporal adequadas, né? Então, os objetivos últimos devem ser estabelecidos a longo prazo, né? Superar a ideia de benefícios apenas em curto prazo, como é uma necessidade capitalista, vamos dizer assim, de recuperação dos valores investidos, né, no mais curto prazo possível, né? Isso temporalmente. E a ideia de escala espacial, de usar, né, fazer as ações na escala espacial adequada, é reconhecer que os ecossistemas eles estão interconectados, né? Então, um pouco do que a gente já também conversamos rapidamente, principalmente alguns territórios ali vão precisar de um olhar numa escala espacial mais ampla, entendendo que algumas pressões para conflitos e problemas que estão acontecendo na zona costeira e marinha, a origem não está ali naquele local, está em uma escala espacial mais ampla, né? Então, reconhecer essa interconexão entre ecossistemas, reconhecer a interconexão entre oceano e continente, né? São dois sistemas, obviamente, conectados e é preciso olhar ou atuar sobre eles com este olhar, né? Aqui temos, acho que uma ideia muito importante que congrega vários princípios da gestão ecossistêmica, aqui o equilíbrio entre uso e conservação, que nós já falamos, mas muito importante, queria chamar a atenção aqui, mais do que esse caput em negrito aqui nesse slide, é esse aqui, que os objetivos da gestão de base ecossistêmica é uma questão de escolha das sociedades, né? Além de, então, para conciliar o contexto ambiental e econômico, que é o equilíbrio entre uso e conservação, isso aqui é muito importante, participação dos interessados, botar os interessados para conversarem, negociarem, para que se tenha, né, objetivos comuns sejam colocados entre, né, os atores interessados e que o conflito seja efetivamente resolvido ou administrado, né? Porque muitas vezes na gestão tradicional o que acontece é que os técnicos, né, muitas vezes, né, os técnicos do governo, então, né, gestão da pesca, os seus técnicos do governo chegam a determinada comunidade, ou nem chegam na comunidade, lá em Brasília eles assinam um decreto proibido pescar não sei o que em tal época, né, sem consulta aos pescadores que sempre pescaram determinada espécie naquela época e dependem do seu sustento daquele pescado. Então, essas decisões tecnocráticas, sem consulta, sem construir com os atores interessados, isso é fadado ao fracasso. E é um modus operandi da gestão tradicional. É assim, né? Baixou o decreto, todo mundo obedece e muitas vezes, né, salvo raríssimas exceções, o que acontece é que essas regras elas são criadas sem consulta dos interessados e daqueles que serão afetados por essa regra. Então, é realmente fadado ao fracasso uma gestão assim. Então, uma ideia muito forte da gestão de base ecossistêmica é um princípio da participação, né? Participação dos interessados nas decisões, no estabelecimento de objetivos, na resolução dos conflitos
Isso é muito importante. Muito bem. Para ir terminando, aqui já estamos com 45 minutos de vídeo. Prometi que ia ser curto, mas não consigo me segurar. Para finalizar, então, a gestão ecossistêmica ela deve ser conciliar, então, uso e conservação dos serviços ecossistêmicos, ela tem que ser participativa e considerar o melhor conhecimento disponível. Veja aqui que eu não estou falando do melhor conhecimento científico disponível, que vocês vão encontrar em muitos documentos. Estou falando do melhor conhecimento disponível. Muitas vezes o melhor conhecimento disponível não é o científico. Muitas vezes o melhor conhecimento disponível é o conhecimento tradicional. Então é preciso considerar toda forma de conhecimento relevante para administrar um problema, resolver um conflito, estabelecer um objetivo de gestão. Toda forma de conhecimento é relevante, é importante para que aconteça a gestão de base ecossistêmica. Tem que haver uma simetrização do conhecimento. Estamos falando aqui de conhecimento científico, sim, mas também o conhecimento tradicional e o conhecimento técnico, né? E muito do arcabouço de conhecimento sobre gestão dos ecossistemas também está no universo técnico, não é aquele científico, ou seja, não é exatamente o de produção de conhecimento técnico é o de aplicação do conhecimento, né? Então os técnicos, os engenheiros, o pessoal que está fazendo a gestão, acontecer, operacionalizando a gestão, eles têm muita visão, né, do que funciona, do que não funciona, né? Assim como o conhecimento tradicional, tem muito conhecimento sobre o ambiente, porque eles vivem aquilo, eles não estão estudando aquilo, eles vivem aquilo, muitas dependem, né, o seu sustento, a sua vida, a sua cultura, a sua forma de produção cultural ali daquele ambiente, e portanto o conhecimento que eles têm daquele sistema é extremamente valioso. Então o conhecimento técnico, científico e o tradicional, todos eles são importantes para fazer a gestão de base ecossistêmica, né? E, como vocês já sabem, a gente está cansado de repetir, vocês passaram pelo BICT, é preciso envolver todos os setores da sociedade e todas as disciplinas científicas relevantes, ou seja, interdisciplinaridade. Aqui não vou nem me alongar muito, porque acho que esta cantilena vocês já conhecem, certo? Muito bem, eu paro por aqui dos princípios da gestão da abordagem ecossistêmica e em seguida agora eu vou gravar, vocês assistam o vídeo do DeepSeer, que aí já é uma metodologia mesmo que vocês devem aplicar para fazer, iniciar o projeto, o plano de gestão de vocês, tá bom? Obrigado pelos que chegaram até aqui e até a próxima.